Marcelo Teixeira defende trabalho de Kleber Xavier e projeta reforços no Santos para evitar rebaixamento. Fala Nação Santista. A Vila Belmiro está em ebulição e as novidades do nosso Santos não param de chegar. Tem muita coisa rolando nos bastidores, mudanças no elenco e informações exclusivas que nenhum torcedor do Peixe pode perder. Então, já chega fortalecendo, deixa aquele like de respeito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que rola com o nosso glorioso alvinegro praiano. Sem mais papo, bora direto pro conteúdo, porque o vídeo de hoje tá pegando fogo. O Santos vive um momento crítico na temporada 2025. Após mais um empate frustrante, desta vez contra o Ceará, no Allianz Parque, o clube permanece na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro Betano com apenas 5 pontos somados em 8 partidas. O jejum de vitórias já dura 5 jogos, o que tem acendido o alerta tanto na diretoria quanto na torcida alvinegra. Apesar da pressão crescente, o presidente Marcelo Teixeira adotou um tom de confiança em relação ao futuro da equipe sob o comando do técnico Kleber Xavier. Desempenho preocupa, mas há sinais de evolução. O empate sem gols diante do Ceará em casa reforçou a dificuldade do Santos em apresentar um futebol consistente, mesmo com algumas melhorias pontuais no aspecto físico e defensivo. A equipe ainda peca na criação e na finalização. A seca ofensiva tem sido um dos grandes problemas. No entanto, Marcelo Teixeira, em entrevista após a partida, destacou pontos positivos no trabalho de Kleber Xavier e sua comissão técnica. Houve uma melhora com a nova comissão técnica. Temos resultados práticos. A equipe está melhorando sua condição técnica e física, afirmou o dirigente, tentando reforçar a ideia de que, embora os resultados ainda não sejam satisfatórios, há uma base sendo construída. Planejamento de reforços na mira da janela de julho. Teixeira também foi categórico ao dizer que o clube já está se movimentando nos bastidores para reforçar o elenco na janela de transferências do meio do ano. Em julho, vamos continuar trabalhando não apenas no campo, mas também na janela para conseguirmos os reforços necessários de acordo com o planejamento que está sendo feito. Saídas e chegadas fazem parte disso. Esse é o trabalho que está sendo feito com responsabilidade. A busca por reforços é considerada fundamental não apenas para elevar o nível técnico do time, mas também para reacender a confiança do torcedor. Entre as prioridades da diretoria estão um zagueiro experiente, um meio-campista criativo e um atacante com faro de gol, características que o atual elenco tem deixado a desejar. Torcida cobra e Teixeira assume responsabilidade. A torcida do Santos, sempre apaixonada, não tem escondido sua frustração com o desempenho da equipe e com algumas decisões da diretoria. Nas redes sociais, críticas têm sido constantes, especialmente após a equipe tropeçar diante de adversários considerados acessíveis. Ciente da insatisfação, Marcelo Teixeira fez questão de dividir responsabilidades e prometeu ações concretas. Nós queremos resultados. Isso é o que queremos. O elenco que temos não é para ficar nessa situação. A gente tem que agir. Diretoria, comissão técnica, staff de futebol e grupo de jogadores. Todos precisam assumir suas responsabilidades. Essa fala do presidente demonstra uma tentativa de unir o clube em torno de um objetivo comum: afastar o fantasma do rebaixamento. O discurso de Teixeira também indica que mudanças internas podem ocorrer caso a equipe não reaja nas próximas rodadas. Gafe e pressão no clássico contra o Corinthians. Outro episódio que gerou repercussão negativa foi uma gafe cometida por Kleber Xavier ao convocar a torcida do Santos para comparecer ao clássico contra o Corinthians. Sem lembrar que o jogo será realizado sob regime de torcida única, conforme prevê a regra em vigor para clássicos paulistas. A falha de Dionísio Comunicação aumentou a pressão sobre o treinador, que ainda busca sua primeira vitória no comando do Peixe. Apesar da situação delicada, a diretoria garante respaldo à comissão técnica, pelo menos até a pausa para a janela de transferências. Kleber, que assumiu recentemente após a saída de Pedro Caixinha, ainda tenta implementar suas ideias de jogo, mas tem esbarrado na limitação do elenco e na falta de tempo para treinamentos mais aprofundados. O momento exige união e reação imediata. O Santos vive uma temporada de reconstrução após anos de instabilidade financeira e técnica. O clube já não conta com a mesma força que o colocou entre os protagonistas do futebol brasileiro em Mimos e Mussuldumeites décadas passadas. E a luta contra o rebaixamento já se tornou uma constante nos últimos campeonatos.
A expectativa da torcida, porém, vai além da simples permanência na elite. O santista quer ver um time competitivo, com identidade, que represente com dignidade a tradição de um dos maiores clubes do país. Nesse contexto, o trabalho de Kleber Xavier, respaldado por Marcelo Teixeira, precisará mostrar mais do que boas intenções. É preciso resultado, evolução tática e principalmente pontos, muitos pontos, para que o Santos consiga se afastar da parte de baixo da tabela e reencontre seu caminho no Brasileirão. O clássico contra o Corinthians, mesmo com torcida única, será um teste de fogo para a equipe e pode marcar um ponto de virada ou aprofundar ainda mais a crise. Segunda notícia, Guilherme repensa futuro no Santos e avalia a saída em meio à crise. Sondagens de MLS e Mundo Árabe ganham força. O cenário mudou drasticamente para Guilherme no Santos. Se no início do ano o atacante vestia o status de protagonista e artilheiro no Campeonato Paulista, agora vive um momento de baixa, marcado por críticas da torcida, queda de rendimento e incertezas quanto ao seu futuro no clube. A má fase do Santos, que não vence há 5 jogos e ocupa a zona de rebaixamento no Brasileirão Betano, respingou diretamente em peça-chave do elenco, entre elas, Guilherme. Desde a vitória sobre o Noroeste no Paulistão, o camisa 11 não participou diretamente de nenhum gol da equipe, acumulando 10 jogos sem assistências ou gols nas competições nacionais. Lesão e questionamentos, sequência interrompida e dúvida sobre permanência. A última vez que Guilherme entrou em campo foi há 11 dias, no empate por 1-1 contra o CRB pela terceira fase da Copa Betano do Brasil. Titular no primeiro tempo, ele deixou o gramado no intervalo devido a uma lesão muscular na coxa e desde então está em processo de recuperação. Mas a pausa forçada vai além do aspecto físico. Segundo a apuração do Bolavik Brasil, a pressão interna e externa sofrida nos últimos tempos, incluindo uma visita hostil de torcedores ao CT, levou o atacante de 30 anos a refletir sobre sua continuidade no clube. Durante esse período, Guilherme buscou apoio em sua fé, procurou líderes religiosos que o acompanham em Santos e optou por se reaproximar da família como forma de apoio emocional. Contrato até 2027. Mas portas entreabertas para a saída, contratado no fim de 2023 junto ao Grêmio por 4,8 milhões de reais. Em um acordo que deu ao Santos 60% de seus direitos econômicos, Guilherme assinou vínculo até dezembro de 2027. A princípio, a ideia era transformá-lo em peça-chave novo ciclo do clube. Mas o contexto mudou e as portas para uma eventual negociação estão abertas. De forma discreta, a diretoria santista já admite nos bastidores que não descarta uma saída, especialmente se boas propostas forem apresentadas na próxima janela de transferências em julho. E é justamente isso que começa a se desenhar. Sondagens da MLS e do Mundo Árabe animam o staff do jogador. Nas últimas semanas, o staff de Guilherme recebeu sondagens de clubes dos Estados Unidos pela Major League Soccer, MLS, e também do Mundo Árabe. As propostas ainda não avançaram para negociações formais, mas indicam que o atacante segue com o mercado e pode sim sair do Brasil. Para o Santos, uma possível transferência seria uma forma de aliviar a folha salarial e abrir espaço para reforços planejados pela diretoria. Já para Guilherme, a ida ao exterior poderia representar uma oportunidade de reconstrução pessoal e profissional, longe da pressão intensa vivida atualmente na Vila Belmiro. Momento delicado exige decisões firmes. A reviravolta na situação de Guilherme é apenas mais um reflexo da crise estrutural enfrentada pelo Peixe. Em meio a maus resultados, protestos de torcedores, instabilidade no elenco, decisões sobre saídas e chegadas se tornaram urgentes. Enquanto Kleber Xavier tenta encontrar soluções dentro de campo, a diretoria liderada por Marcelo Teixeira precisa gerenciar crises fora dele, e o futuro de Guilherme está no centro dessas discussões. Um termômetro simbólico de como a temporada dos Santos saiu do eixo em poucos meses. Aos 30 anos, o atacante vive um momento de bifurcação na carreira. Ficar no Santos e tentar recuperar o prestígio perdido ou partir para um novo desafio em outras ligas com menos pressão e novas oportunidades? A resposta pode vir em julho, quando a próxima janela de transferências for aberta, e com ela, talvez um novo capítulo na trajetória de Guilherme.